Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Esperamos que os irmãos tenham tido até o momento uma ótima semana na presença de Deus, com muitas vitórias. Nós vamos cantar nesse momento, iniciando o culto de oração dessa quarta-feira, o hino de número 80, dia 16 de janeiro. Já passamos da metade do primeiro mês do ano, né? E agora vamos cantar esse número 80. Vamos ficar de pé para cantarmos de todas, bendito seja sempre o Cordeiro. Eu ia falar de todas as tribos, né? Que é a primeira linha do hino. Quem não tem HCC tem na entrada lá. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Bem, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Obrigado. Salmo de número 100. Esse salmo é um salmo de ação de graças, um salmo de agradecimento a Deus. Está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui, agradecidos e felizes por estarmos na tua casa, pedindo, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor restaure os nossos corações, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, fica conosco nessa noite, no culto, com os nossos irmãos que estão aqui, enche de alegria o nosso coração. Ó Deus, brevemente estaremos também orando e pedindo, Senhor, a Ti, pelos pedidos que serão formulados. E desde já, Pai, pedimos que o nosso clamor chegue até a Tua presença e possa, Senhor, encontrar respostas no Teu coração, Pai. Fica conosco durante esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Nós estamos nos reunindo aqui mais uma vez e eu gostaria então de fazer alguns avisos importantes. Nós amanhã temos culto no lar, né? E está o endereço no boletim, que eu não vou lembrar de cor agora, o endereço, mas temos o endereço no boletim.
E se alguém não souber onde é, depois vem conversar comigo que eu falo para você direitinho. Não temos culto no lar. E no sábado, tem o endereço aí, presta aqui para mim, obrigado. Muito bem, aqui está. Rua São Lucas, número 593, na casa da irmã Iraci, obrigado. Então, Rua São Lucas 593, né? Nós também no sábado às 18h30 teremos uma reunião com toda a liderança da igreja. Peço que quem é da liderança esteja presente, para que nós possamos tratar de diversos assuntos importantes para esse ano que está se iniciando aí. Não vamos esperar chegar na metade do ano para a gente ver o que vai fazer, né? Então já vamos deixar tudo preparado para que a gente possa caminhar aí com tudo aquilo que é necessário para que a igreja continue o seu caminho de pregação do evangelho, de resgate de vidas. E no domingo à noite nós temos também, o culto vai começar mais cedo, nós vamos ter públicas profissões de fé, vamos ter batismos, vamos ter a ceia do Senhor. Então você está convidado, traga a sua família, uma noite de festa, de alegria, né? Uma noite de demonstração do que Jesus pode fazer. Eu tenho certeza que você também talvez tenha que trazer um lenço, porque ouvir pública profissão de fé, às vezes é muito emocionante, né? Então nós vamos estar aí, graças a Deus, orando. Peço que você ore, peço que você interceda pelos candidatos ao batismo, para que Deus abençoe a vida, a família, o coração, e no início dessa caminhada aí, que é uma caminhada abençoada com Jesus. Amém? Tudo bem, nós, por uma falha minha, não coloquei no boletim, né? Mas é que eu estou aprendendo ainda, estou chegando aqui, mas alguns nomes não saíram os aniversários. Mas amanhã a nossa irmã Denise está fazendo aniversário, né? E 18, depois de amanhã. E olha, depois de amanhã, dia 18, né? E então, com muita gratidão, Deus abençoe, né? Antecipadamente, que a igreja esteja orando pela família, pelas famílias aniversariantes, né? Que tem seus aniversariantes. Então, dia 18 é sexta-feira, né? Muito bem. Nós vamos agora passar ao momento dos pedidos de oração e agradecimentos. Gostaria que os irmãos estivessem orando. Eu tenho aqui um pedido especial. Nossa irmã Raquel, lá de Brasília, ela pede para orar por uma moça, uma senhora, né, uma jovem senhora que chama Keila. O marido dela chama Marcelo, e ela ganhou Davi. Mas, segundo aqui está escrito, essa senhora Keila, na hora que ela estava saindo do hospital, teve alta, mas teve complicações e está na UTI em estado grave. Então, que nós estejamos orando. Essa provavelmente é uma serva de Deus também, porque parece-me que é do trabalho ali, do local onde ela trabalha junto com a irmã Raquel, estuda lá. Nós vamos estar orando então pela Keila, né? Também orando pela irmã Sandra, esposa do nosso irmão Jonatas, que ela não se sentiu bem, né? Está próxima do parto, né? Estejamos orando por ela, para que Deus abençoe também, né? Esteja guardando, né? E também o irmão dela, o Rodrigo, foi operado e precisa das nossas orações, está se recuperando, né? Então vamos lembrar dessas orações. Também nosso irmão Pedro, né, que está passando ainda por um momento de restabelecimento, esteve internado, José Pedro, e agora precisamos também estar orando pela vida dele, pela saúde dele, pela família dele, né? Alguns irmãos e irmãs estiveram visitando ali, e eu também já estive visitando, e nós precisamos muito orar por esse irmão, porque ele tem, assim, vamos dizer, ele precisa de um milagre, precisa de uma presença miraculosa de Jesus ali na vida dele, na casa dele, para que ele possa ser agraciado em todos os sentidos. Então, que nossa igreja esteja orando também, né? Irmã Lourdes está viajando, então estejamos orando. Ela pediu que nós estivéssemos orando. Bom, eu já fiz bastante pedidos, agora vou assim também passar a palavra para os irmãos, né? Quem gostaria de fazer algum pedido ou agradecimento? Irmão Soares.
Muito obrigado. Meu pai, ele sabe o aniversário. Mais alguém gostaria de compartilhar conosco? Irmã Lourdes, depois a irmã Célia. Lúcia, perdão. Ah, sim. Tá bom. Então vamos orar também pela Carla. Carla. Muito bem, irmã Célia, por favor. E é daqui de Bauru? Ah, sim. Vamos orar. Felipe. Mais alguém? Gostaria, irmão? Então, mais alguém que eu não tenha visto? Muito bem. Então, nesse momento, nós vamos aí no seu banco, onde você está, vai orar com as pessoas próximas, né? Nós vamos num período aí de 10 minutos estar em oração, pedindo pela nossa igreja, pedindo pela reunião de sábado e todos os pedidos apresentados. Então, vamos estar no momento de oração, nossos grupos aí, né, de 2 ou 3, assim, orando juntos.
nosso Deus e nosso querido Pai, nesse momento de oração, onde teu povo, Senhor, ora a Ti, clama, Senhor, pela Tua resposta, espera, Senhor, em Ti. Ó Deus, que cada um possa ser agraciado, Senhor, com a Tua presença, possa receber de Ti mesmo as respostas que procura, ter sabedoria, ter graça. Ó Pai, restaura as forças, renova, Senhor, o ânimo, firma os pés, Pai. Ajuda para que a Tua igreja possa caminhar segura nas Tuas mãos. Ó Pai, abençoa os enfermos. Fica, Senhor, com as pessoas que não têm tido vontade de estar na Tua casa, que elas possam ter o ânimo, Senhor, de encontrar-se contigo, Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, as mamães ao cuidar dos seus filhos, abençoa os papais na responsabilidade da casa, como sacerdotes. Senhor, abençoa cada um dos membros da igreja nas suas atribuições, nas suas atividades, que eles sejam ricamente abençoados por Ti, cheios de sabedoria vinda de Ti. Ó Deus, abençoa a Tua igreja para que estejamos aptos e capacitados para pregar o Teu Evangelho, para receber pessoas, para que, Senhor, o Teu nome seja glorificado em cada momento. Ó Deus, pedimos, Senhor, pela Carla, que está enferma, Senhor, talvez, nós não sabemos, que o Senhor esteja cuidando da vida dela. Ó Pai, abençoa também aquela mamãe, a Keila, que nós não sabemos o que aconteceu, mas o Senhor sabe. Abençoa a vida dela, seu filhinho, seu esposo. Esteja, Senhor, com o Rodrigo, Pai, abençoando também no seu restabelecimento. Ó Deus, abençoa a irmã Sandra, que, Senhor, está próxima de ganhar bebê. Fica com ela, com a família. Ó Deus, derrama ricas bênçãos sobre esta família. Senhor, abençoa a irmã Lourdes, que está viajando. Abençoa, Senhor, a Denise, que vai fazer aniversário na sexta-feira com sua família. Ó Pai, abençoa, Senhor, irmão José Pedro. Ó Pai, precisamos, Senhor, da Tua intervenção ali na vida dele, Pai. Fica com ele para que ele possa perceber a Tua presença lá. Meu Deus, fica com todos os pedidos feitos, Pai. Todos que estão doentes, todos que precisam da Tua ajuda. Esse menino que vai ter que ir para Botucatu fazer a cirurgia, Pai. Fica com ele também, sua família. Ó Deus, faça um milagre em cada vida de acordo com a Tua santa bondade, Senhor. Ó Deus, fica conosco agora que vamos estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, nós tivemos o estudo de Jó, né? Algumas ainda estão se recuperando do estudo de Jó. E nós estamos agora na segunda quarta-feira meditando um pouco sobre a oração. Na semana passada, nós meditamos sobre a oração dentro da parábola do filho pródigo. Nós usamos a parábola do filho pródigo como um pretexto para falar de oração. E hoje nós gostaríamos de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu coloquei o nome na mensagem de hoje, porque nós temos a mensagem, ela é gravada e às vezes eu esqueço de falar o nome, né? Então o nome hoje é Sem Cristo Nós Somos Babel. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, de 1 a 9. Sem Cristo somos Babel. Muito bem, aqui está o texto, é Gênesis 11, de 1 a 9. Eu vou ler aqui, você esteja acompanhando na sua Bíblia e vamos juntos então fazer a leitura. É Gênesis 11, de 1 até o 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor
para ver a cidade e a torre. E os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem. Irmãos, aqui nós temos um texto que fala de comunhão. Comunhão é bom, não é? As pessoas estarem de comum acordo é ótimo. Não é maravilhoso? Na igreja nós gostamos de comunhão. Outro dia até preguei sobre comunhão. A gente sempre fala de comunhão com os irmãos, comunhão. É muito bom. Mas aqui nós temos um texto em Gênesis capítulo 11 que está falando de comunhão. Está falando que as pessoas, elas se reuniram num só pensamento para fazer uma cidade, uma torre. Isso não é maravilhoso quando um se preocupa com o outro? Né? Olha só que bonito. Um está se preocupando, vamos nos juntar, nós vamos construir uma cidade e uma torre. Puxa, que coisa boa isso daí. Mas só que a comunhão que nós queremos, que a Bíblia nos apresenta como correta, não é uma comunhão com os homens sem ter a mesma ou uma outra ou uma concomitante comunhão com Deus. Não adianta que os homens se juntem ou que uma igreja se junte, até mesmo numa oração, sem que haja comunhão com o próprio Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí sim eu estarei com eles. Então, você tem que estar em comunhão com o irmão? Sim. Mas também precisa estar em comunhão com Deus. Agora, aqui nós também temos um fato de uma situação onde as pessoas estão pensando no próximo, mas não estão pensando em Deus. Então, pensar no próximo sem pensar em Deus é uma ideia que hoje nós chamamos de ateísmo. Existem muitos ateus que ajudam as pessoas, são pessoas tidas como boas. Mas pensar no próximo sem ter o fator Deus não agrada a Deus. Nós temos aqui essa história em Gênesis 11, e tem algumas coisas muito interessantes aqui. A palavra Babel significa a porta de Deus. Bab, porta, e El, Deus. Interessante isso. Por quê? Porque você vai encontrar aqui um lugar que recebe o nome de Portal do Céu. Portal do Céu. Uma cidade construída para que através dela se chegasse até o céu, com uma torre. Olha que coisa bonita isso, gente. Pessoal pensando em levar a gente para o céu, né? Em resgatar as pessoas da situação, da fúria da natureza e tudo, e levar até o céu. Uma boa intenção, né? Mas tem uma coisa que talvez você não saiba. Se você souber, ótimo. Se não souber, vai saber agora. Não sei se você sabe, mas o nome Caim, que matou Abel. Caim significa lança, significa anzol, significa uma situação assim onde se puxa alguma coisa para arrastar para si. O nome Caim tem um significado de: eu quero a bênção para mim. Eu quero que os céus me abençoem em detrimento das outras pessoas. E Caim era uma pessoa ciumenta. Caim não gostou que o seu irmão fosse abençoado
mas ele queria receber a bênção maior. Ele não queria ter comunhão com Deus, ele queria que a bênção que o seu irmão recebeu, a aprovação que o seu irmão recebeu, fosse recebida por ele, com ênfase. E o que foi que ele fez? Ele tirou Deus da equação e ele queria a bênção. Aqui nós temos em Babel uma situação muito semelhante. Agora, existe um trocadilho na palavra, gostaria que você a visse aí no versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. A palavra confundamos, o som dela é babal. Então Deus, ele usa o nome da cidade. Eu vou transformar esse portão do céu, Babel, em babal, em confusão. Vocês sabem que Deus tem esse trocadilho. Vocês lembram de Jesus, por exemplo, falando com Pedro? Pedro, pedra. Então, é uma característica que Deus, ele, entre aspas, brinca com as palavras, com a sonoridade. Abrão, Abraão, Saulo, Paulo, ele troca os nomes, ele faz isso de propósito. Sarai para Sara, e ele muda algumas pequenas partes da palavra, mantendo a sua sonoridade, e muda o significado. Aqui Deus apresenta uma questão interessante. Não é através de uma construção humana que as pessoas vão chegar até o céu. A salvação não parte da nossa parte. Ela tem que começar em Deus. Qualquer coisa fora do patrocínio de Deus, Deus não aceita para a salvação humana. Por isso que boas obras sem fé não salvam. Que aqui nós temos um exemplo de boas obras. As pessoas, elas estão com ainda a memória do dilúvio recente em suas mentes. E elas querem construir uma cidade alta, e não fique assustado, alguns comentaristas vão dizer que a intenção dessa torre é que ela tivesse 2.100 metros de altura. Até hoje nós não temos, com toda a tecnologia que nós possuímos, nenhum prédio desse tamanho. Até hoje, ano 2013, nós não temos nenhuma construção que tenha 2.100 metros de altura. Para vocês perceberem a vontade que as pessoas tinham de fazer uma coisa que chamaria a atenção do mundo. Isso é uma coisa interessante. Agora, uma coisa também muito interessante é que nós temos lá Noé, que saiu da arca, seus 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, né? E aí nós temos um episódio um pouco triste sobre Noé. Ele amaldiçoa um filho, as pessoas começam a se espalhar. Mas alguém pensa assim: se nós nos espalharmos e vier outro dilúvio, então todos vamos morrer. Mas se nós ficarmos juntos e construirmos uma torre contra Deus, então nós podemos vencer Deus. Tem um rabino, ele é muito interessante que ele coloca assim, eu vou ler as palavras dele. Ele comentando esse texto, é um rabino judeu, ele diz assim, que as pessoas estavam dizendo com a construção dessa cidade o seguinte, 2 pontos, abre aspas, Deus não tem o direito de escolher o mundo superior para si próprio e de deixar o mundo inferior para nós. Por isso iremos construir uma torre como um ídolo, no topo segurando uma espada, para que pareça como se pretendêssemos guerrear contra Deus. Essa era a intenção das pessoas. Construir uma torre como um monumento dizendo, nós a partir de agora, Deus, estamos em guerra contra o Senhor. O Senhor matou a geração passada, mas dessa vez nós vamos vencer. Nós vamos construir um artefato, um templo, uma cidade, aonde o Senhor vai ser ameaçado. Porque o Senhor fica aí em cima, mandando chuva. O Senhor está morando aí nas nuvens, aí no céu.
e colocou a terra de sofrimento para nós, e nós não aceitamos essa situação. Nós estamos em guerra com o Senhor. Essa é a ideia da torre. E a ideia de colocar uma espada contra o céu. Vejam a que petulância chegam as pessoas. E eu vou dizer uma coisa, se você virar algumas páginas da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 19 e vai encontrar as cidades de Sodoma e Gomorra. Não só aqui, mas logo depois também na história da humanidade, novamente as pessoas se esquecem de Deus e passam a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, e elas não se importam com Deus. Mas aonde eu quero chegar? Porque eu estou falando sobre oração. Aí é que está a questão. Meus irmãos, na nossa oração, nós precisamos lembrar que nós estamos falando com Deus. Às vezes na nossa oração nós esquecemos de quem Deus é. Deus é o que recebe a nossa oração. Por isso nós precisamos respeitar a Deus. A nossa oração não é uma guerra contra Deus. Tem gente que ora para Deus como se estivesse, vamos dizer assim, incomodando Deus para que Ele tenha que me atender. A nossa oração não é um ato de guerra contra Deus. A nossa oração, ela precisa ser uma oração que venha a estar lembrando de quem Deus é. E eu gostaria apenas de dizer algumas coisas que esse lugar chamado Sinar, né, que você vê aí no começo, uma planície da terra chamada Sinar, alguns comentaristas, eles colocam esse lugar como um lugar original da China. Não seria necessariamente no Iraque, mas isso são apenas algumas informações. Então esse Sinar, hoje nós chamaríamos de China, mas não tem nada contra os povos chineses, é só o lugar, viu? Não tem nada a ver não. Uma outra possibilidade também que é mais aceita, é que realmente é na Babilônia, que é hoje o Iraque. E essa parece ser a mais, mais aceito pelos estudiosos, ser o Iraque, aonde veio a ter a terra da Babilônia, aí fundada com essa torre. Alguns achados arqueológicos parecem comprovar isso. E existem cidades que têm sido construídas ali, então as pessoas não podem cavar para ver. Mas me parece que tem aí. Na Bíblia aparece a palavra Sinar 7 vezes. Não vou ler os textos, mas só para você saber. Gênesis 10, 10, Gênesis 11, 2, Gênesis 14, 1 e 9, Josué 7, 21, Isaías 11, 11 e Zacarias 5, 11. Então esse lugar aparece em outros textos da Bíblia como um lugar conhecido da época. Então no Velho Testamento nós temos isso daí. Agora, nós temos também, eu gostaria que aí você abrisse a Bíblia, se possível, em Gênesis 19, 24 e 25. Porque pouco tempo depois desse fato, que nós ainda vamos voltar aqui, você vai ter então a situação da destruição de Sodoma e Gomorra. E nos versos 24 e 25 está escrito assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló, é só até o 25, a mulher de Ló fica para outro dia. Tudo bem. Então você tem aqui uma situação onde as pessoas pecaram, e da parte de Deus, nosso Deus bondoso, amoroso, misericordioso, Ele tem limites. E Ele decidiu por mandar fogo e enxofre do céu e destruiu aquelas cidades que ficam hoje ali muito próximo, talvez até debaixo, do que a gente chama de Mar Morto, onde não nasce nada lá. Que está a explicação. O pecado fez isso. O pecado fez isso. O pecado de Adão foi maldição para a terra. O pecado das pessoas antes do dilúvio foi morte por afogamento. O pecado das pessoas de Babel foi se espalharem. O pecado de Sodoma e Gomorra, morreram.
A que conclusão nós chegamos? A primeira coisa que nós temos que nos lembrar na nossa oração é que nós somos pecadores. Nós merecemos a morte. Nós precisamos nos colocar numa situação de humildade, uma situação de aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas e uma oração sincera de arrependimento. O arrependimento é o que Deus espera das orações. Eu abro assim uma possibilidade de dizer que nós, como aprendemos e não está errado, primeiro nós na nossa oração exaltamos ao nosso Deus. Depois na nossa oração nós fazemos os nossos pedidos. Depois na nossa oração nós pedimos perdão dos pecados e por fim nós dizemos em nome de Jesus amém. Isso é a oração que é ensinada. Mas a parte da oração que Deus inclina os seus ouvidos e você está lá exaltando o nome de Deus, Deus está lá, muito bem, está certo, você tem toda a razão. Você faz seus pedidos, Deus está ouvindo. Mas quando você diz assim, Senhor, eu me arrependo, aí Deus vai dizer assim, é isso que eu estava esperando na sua oração. Parabéns, porque você sabe com quem está falando, que sou eu, sou digno, efetivamente, é verdade. A glória me pertence, você faz muito bem de saber isso. Também está muito certo de fazer os pedidos, porque sou eu que vou atender. Mas a parte da nossa oração que recebe a maior ênfase de Deus é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E essa, infelizmente, é a parte que a gente passa mais correndo. A gente exalta a Deus, vai, um tempo, depois a gente faz